Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Verdade. Eu sou João Lucas Almeida, criador do canal. E se nos dois últimos vídeos nós falamos de grandes cientistas defendendo a fé cristã e falamos também um pouquinho da patrística, no vídeo de hoje nós vamos falar como um desses grandes cientistas, na verdade o maior deles, falou da patrística, né? Usou a patrística, mas não para defender, e sim para criticar a fé cristã. Começando primeiro por Richard Bentley, que era o reitor de Cambridge, onde Newton estudava, Bentley, debruçado sobre a patrística, ele começa a perceber diferenças entre o que os pais da igreja citavam quando eles falavam sobre trechos da Bíblia e o que estava de fato na Bíblia que Bentley estava lendo. Ele fala, alguma coisa mudou. E intrigado com isso, Bentley começa a reunir o máximo de manuscritos antigos que ele conseguia. Tinha alguns outros pesquisadores também, o britânico John Mill, com quem Bentley se relacionava por cartas. Bentley, numa dessas cartas ao Mill, ele chega a falar que com a riqueza de manuscritos que ele havia conseguido reunir, seria possível que juntos eles conseguissem restaurar a obra à sua originalidade. Ele chega a usar o termo da assinatura dos apóstolos, falando da veracidade 100% do Novo Testamento, que era a ideia dele, reescrever o Novo Testamento da forma original, sem as alterações que vieram depois. Ele, infelizmente, não conseguiu concluir essa obra, nós não temos o Novo Testamento por Richard Bentley, mas ele deixou uma obra riquíssima, com elencadas todas as discrepâncias que ele conseguiu analisar. Então, em que consistia o trabalho do Bentley? Ele pegava os manuscritos mais antigos e comparava com os que eram mais novos. Então, o que aparecia só nos manuscritos mais novos, ele sabia que era inserção posterior, e o que estava diferente, ele também pendia para o lado dos mais antigos. É isso que nós podemos conferir no livro que ele deixou, A Crítica Sacra. Já o Isaac Newton, por mais que ele também tenha versado um pouco sobre diferenças textuais, assim como Richard Bentley, sua obra não foi tão vasta quanto Richard Bentley na questão de quantidade de textos adulterados. O Newton ele focou muito mais em mostrar o motivo pelo qual os textos foram adulterados, e juntando as duas obras nós conseguimos um resultado muito bacana. O Newton não era tão otimista quanto Bentley, ele não acreditava que era possível restaurar a obra do Novo Testamento ao seu contexto original. Assim como ele também, alguns dos pais da igreja, como Irineu de Lyon, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, não acreditavam nisso. Eles falavam que os textos haviam sido corrompidos bem no início. Orígenes chega a dizer que não conseguia mais acreditar na veracidade dos manuscritos, porque haviam muitas variantes, e variantes bem discrepantes. O Bentley também discordava do Newton na questão de como essas variantes começaram a aparecer. O Bentley ele era bem pacífico, ele falava, deve ter sido nota de rodapé que foi incorporada ao texto, ou algum copista que se confundiu na hora de copiar, não entendia direito o grego. E o Newton não, ele já era bem adepto dessa ideia que a patrística fala de acusar às vezes. Marcião mesmo é o mais famoso, né? É o que houve uma crítica mais pesada de Policarpo, e outros também foram acusados de vilipêndio dos textos para inserir sua própria cultura. Tertuliano também acusa Marcião. Enfim, o Newton já era mais adepto dessa questão, de ter sido, sim, ter algumas mudanças que foram involuntárias, ou até copistas tentando ajudar, querendo harmonizar o texto, mas infelizmente é uma adulteração também. Mas principalmente, Newton foca nas alterações voluntárias. E no seu livro, que o nome é da Estudo das Profecias de Daniel e Apocalipse, né? Não parece que ele vai trazer tanta riqueza histórica, mas na verdade nesse livro ele fala de muita coincidência, né? E ele mostra que muitas dessas alterações foram politicamente cirúrgicas para o que Constantino precisava na época. Sim, o mesmo Constantino que alguns dizem que adotou o cristianismo, já outros dizem que ele criou o cristianismo. Por que dizem que criou? Porque o que nós tínhamos até então, ninguém falava sobre cristianismo. O que existia era uma seita do judaísmo,
Assim como quem lê a Bíblia no Novo Testamento verifica a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, em Atos 24, nós podemos notar que Paulo é acusado de chefiar a seita dos nazarenos, que era a seita dos judeus que afirmavam que Jesus ou Yeshua é o Messias. Eles se chamavam de nazarenos. E Constantino vem, ele começa a usar esse outro nome de cristianismo, e ele ia precisar fazer alguns ajustes quando ele decide que seria a única religião de Roma. Quando ele decide unificar, ele tem um problema. Por quê? Apesar de ser imperador, o Senado tinha muita influência. Era o grupo que poderia destituí-lo do cargo de imperador. E ele precisava manter o Senado ao seu lado. O Senado não teria se importado se o Constantino tivesse incluído o cristianismo na cultura romana. Mas quando ele fala que seria a única, ele ia precisar fazer alguns ajustes. Então, tinha a questão do Sol Invictus, que era a principal divindade de Roma. Tinha alguns rituais pagãos que ele precisaria manter para ter o apoio do Senado. E principalmente, que é o foco de Newton, a questão da Trindade. Porque em Roma, eles eram muito apegados à Trindade, que para eles era Júpiter, Juno e Minerva, e eles não se importavam como, mas Constantino ia ter que levar isso de alguma forma para essa religião nova que ele estava tentando impor ao Império. Então, no ano 321 depois de Cristo, no Édito de Constantino, ele já começa a solucionar esse problema. Se vocês pesquisarem no Google, eu posso deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também. O Édito de Constantino declara que todos os artífices, enfim, todos os moradores de Roma descansem no dia do venerável Deus Sol Invictus. Ele nem disfarça. Ele deixa bem claro que era para adorar a divindade de Roma. E quem fosse pego guardando o sábado era punido. Geralmente a pena era a morte mesmo. Então não podia mais guardar o sábado. Era o domingo, porque Constantino mandou no Édito de Constantino. Foi no dia 7 de março do ano 321. E tinha essa questão da Trindade também. Ele foi adotando, usava o título de Pontifex Maximus, alguma coisa assim, que já soava mais familiar para o ouvido do Senado. Ele colocou esse título na igreja que mais tarde seria chamada de católica. E quando ele escuta Atanásio, que foi influenciado pelo neoplatonismo, né, que veio de Alexandre de Alexandria, Orígenes foi influenciado por esse neoplatonismo também, e quando Constantino percebe que Atanásio está discutindo com Ário sobre alguma coisa que dava para ele transformar na Trindade, ele percebe que ele teria que colocar esse tema em votação em algum concílio. Então, 4 anos depois dele ter feito o Édito de Constantino, esse tema ele não decidiu mandar um decreto, né? Que era isso que significavam os éditos. Ele coloca no concílio, que é o mais famoso, né? Creio que seja mais famoso do que o concílio de Jerusalém, que está na Bíblia, o famoso concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. Ele leva isso à votação. Não só isso, leva também a data da Páscoa, que no século II o Papa Victor tenta unificar, tenta falar, não, a gente vai celebrar sempre no domingo, mas ainda estava muito fresco o que os apóstolos haviam ensinado. Polícrates, que era um dos bispos mais influentes também, ele tem um embate muito ferrenho com o bispo de Roma, que ainda não era chamado de Papa, funcionava como Papa, mas não tinha o nome ainda. E a carta de Polícrates está na patrística, eles têm embate ferrenho e Polícrates pergunta se Victor era maior do que João, o apóstolo que os havia ensinado. E aí eles mantêm no dia 14 de Nissan, como está na Torá, e não altera ainda. Já no ano 325, no concílio de Niceia, Constantino leva esse tópico para votação e leva também a questão da Trindade, né? O imperador não vota diretamente, mas o que ele faz? Ele não permite o Papa ir ao concílio, ele preside e ele escolhe quem seriam os bispos que votariam no que ele colocasse em pauta. Então ele foi completamente imparcial, né? E, ainda assim, mesmo com isso tudo, ele precisou ameaçar Eusébio de Cesareia a ser destituído do cargo de bispo, caso ele não assinasse o que ficou chamado de Credo Niceno.
ele dá a Eusébio de Nicomédia, é outro Eusébio, a oportunidade de ser restituído ao cargo de bispo. Ele havia sido destituído justamente por discordar da Trindade. E coincidentemente, com isso ele consegue aprovação tanto da unificação da data da Páscoa, ele muda a data da Páscoa, não seria mais celebrado no dia 14 de Nissan, e ele consegue aprovar a Trindade, fica sacramentada a Trindade como credo oficial da igreja. Infelizmente, Ário, o bispo que tinha tremendo apego pelo que aprendeu dos apóstolos, não teve a mesma oportunidade de Eusébio de Nicomédia de aderir o credo niceno. Não teve essa oportunidade porque na época do concílio ele morreu de problemas intestinais, né? Claro que o governo de Roma concluiu que era causas naturais, porque o envenenamento de um bispo da igreja seria um escândalo, né? Mas se o confiável governo de Roma definiu que eram causas naturais, quem somos nós para discordar? Certo? Então, Newton, ele no seu livro, ele mostra como essas mudanças não foram aleatórias, não foram coincidência, como o Bentley, para evitar conflito, né? O Bentley falava que foi involuntário. O Isaac Newton, ele, pelo contrário, ele bate de frente justamente pela questão política. Ele era anglicano, sabia que a igreja anglicana, para quem não sabe, nasceu porque o rei queria casar de novo, o papa não deixou, o rei falou, ok, então eu mando aqui, desvincula da igreja católica e cria a igreja anglicana. O Isaac Newton sabia como isso funcionava. Ele começa a estudar e mostrar como essas alterações tinham fortíssima influência política. E se você quiser conferir tudo isso e muito mais no livro do Isaac Newton, eu vou deixar o link dele na Amazon aqui na descrição. Então, espero ter conseguido deixar claro. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de estudar Bíblia ou um pouquinho de história. E deixa aqui nos comentários suas sugestões para os próximos vídeos. É isso, muito obrigado por escutar até aqui, fiquem com Deus e até mais.